É, hora do Mão A. Depois de abrir seus olhos, ela percebeu ter virado Sheriel, a mãe de um tirano no livro Asas Rasgadas. O antagonista masculino, Cardell, era bem conhecido por ser muito cruel na história original, então ela o olhava preocupada, pensando que ele seria diferente desde o início. Mas pelo visto, o seu filho, que em breve se tornará um tirano psicopata, é muito fofo. Agora, ela não pode deixar que uma criança tão fofa assim cresça para ser alguém que prende e prejudica a protagonista feminina. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje eu me tornei a mãe do protagonista sanguinário, e espero que aproveite. A história começa com uma garota de cabelos vermelhos, perguntando a outra garota se ela já está pronta para voltar agora, mas sem esperar por uma resposta, ela diz que era aqui que a festa começava. Então, vemos um castelo onde se tem criadas agitadas, alegres que sua senhora tem acordado, e pedindo para trazer o médico o mais rápido possível. Nesse momento a garota abre os olhos, não percebendo onde estava. Ela se pergunta de qual senhora as pessoas ao seu redor estão falando, e se pergunta se não estava dormindo agora. A garota se levanta de repente na cama, e vendo o lugar desconhecido, tenta entender onde estava, se perguntando se está morta. Enquanto isso, a criada, muito emocionada, diz à garota que seu corpo ainda está fraco e que ela não deveria se levantar tão de repente. A criada chama a garota de senhora. A garota também percebe que não se sente muito bem. Ela tem uma dor de cabeça e pensa que sua cabeça vai explodir de dor, enquanto ela ainda se pergunta por que morreu. Ela fica tentando descobrir quem era a mulher em seu sonho, que aparentemente estava falando com ela. A garota baixa a cabeça, e percebe que não consegue se controlar por causa das memórias que de repente invadiram sua mente. A criada, que ainda está por perto, continua preocupada com sua senhora e pede que ela avise se precisar de algo. Então, de repente, um jovem entra no quarto. Ele parece bastante sério, e uma das criadas tenta dizer a ele para não entrar no quarto de sua senhora sem avisar, parecendo muito emocionada. Ela diz que, como o homem pode ver, sua esposa ainda está muito doente. O homem se aproxima da cama onde sua esposa está deitada, dizendo que pensou que ela gritaria e jogaria tudo nele assim que o visse. Nesse momento, ela fica muito assustada com o que vê, e se pergunta quem é esse homem. O sujeito a assusta porque, segundo ela, ele era simplesmente enorme. A criada informa a seu mestre que sua senhora ainda está com problemas, então ela acha que seria melhor se ele fosse embora e não incomodasse a garota. Nesse momento, o homem olha para sua esposa e diz que sempre foi assim. Ele se inclina um pouco sobre ela e toca gentilmente seu cabelo, dizendo que sua esposa está mais uma vez, fingindo muito. A garota, que obviamente não sabe o que ele está falando, se pergunta por que ele a chamou de esposa, se questionando se ele é seu marido. Ele pareceu um pouco triste depois dessas palavras, e pediu à sua esposa para ter um pouco mais de paciência, porque em breve ele não estará mais nesse lugar. Então, o homem se vira e começa a sair do quarto, enquanto a protagonista olha para suas costas e pensa se ela está morta, enquanto ainda está muito surpresa com o fato de que pode ter um marido. Embora perceba que de qualquer jeito que se olhe, o relacionamento deles provavelmente é ruim. A garota fica um pouco chateada, e começa a pensar que obviamente algo estava errado. Então, sua criada e mordomo se aproximam dela, e contam que a garota acabou de acordar após um incidente recente. A criada diz à garota que ela deve ficar na cama, mas a protagonista não ouve seus súditos e sai da cama de qualquer maneira. Ela dá alguns passos tímidos e chega ao espelho, onde ela tem uma dor de cabeça muito forte. Enquanto isso, aprendemos que memórias desconhecidas continuam surgindo na mente da garota. Ela se olha no espelho e percebe que tem cabelos prateados até a cintura, além de olhos muito bonitos e brilhantes. Também vem à sua mente seu nome, e aprendemos que o nome da garota é Sheriel Lópera. Descobrimos que ela é a primeira beleza do Império, e assim como também a esposa do nobre Duque de Lópera. Ao mesmo tempo, ela também é a mãe que negligencia o protagonista do livro de fantasia Asas Rasgadas. Então, Sheriel segura sua cabeça e começa a gritar um pouco. Ela acha que está enlouquecendo, pois percebe que está presa em um romance. Seus súditos observam a garota, e notam que pelo visto ele ainda está muito doente. A mulher tenta se acalmar, mas não entende como fazer isso, pois se encontrou em uma situação muito estranha. A garota não sabe o que fazer, afinal, a história não tinha muitas linhas sobre a mãe do personagem principal. Ela começa a dar tapas no seu rosto, e se pergunta se ela realmente é uma mãe dentro de um livro ou se é apenas outro sonho. Quando os tapas que a garota dá em si mesma lhe machucam, ela percebe que está sentindo tudo, e provavelmente é real. A garota pensa nisso, então, percebe que se for mesmo verdade, ela terá que continuar vivendo ali. Quando ela finalmente percebe que esse será o caso, a garota fica completamente assustada. Ela se pergunta por que não acabou sendo uma amante ou um personagem secundário, já que um papel de mãe do personagem principal não lhe convém. Ela lembra como o herói original é louco e obsessivo, e aprendemos que ele até matou personagens secundários.
A garota percebe que ela também pode morrer por ele nesse mundo. Ela se lembra de como uma garota recusou o protagonista, pedindo para ele soltar sua mão. Em resposta, o rapaz diz que se ela quer fugir, que fuja, porque ele é generoso. Mas ele logo avisa que se apegar, ela deve estar pronta, porque ele vai colocar grilhões nela para que ela não fuja dele de novo. A protagonista também lembra que essa é uma história onde os personagens sofreram muito, um fato que a incomoda bastante. Ao mesmo tempo, ela percebe que agora não é hora de se entregar a sentimentalismo, já que o personagem principal destruirá todos os que se colocarem em seu caminho. Ao mesmo tempo, ela percebe que pais ruins também costumam ser atacados, então percebe que ela também já está na zona de risco. Aparentemente com seu marido ela já tem um relacionamento muito ruim, e seu filho se tornará um psicopata obcecado por uma mulher. Ela percebe que se não quiser morrer como no romance original, precisa criar um bom relacionamento com sua família antes que seja tarde demais. Mas ela também percebe que o problema é que ela não sabe com qual deles ela precisa melhorar o relacionamento primeiro. De repente, ela ouve que tem uma criança fora da janela, e fica muito surpresa que tenha crianças nesse lugar. Ela se pergunta quem poderia ser. A protagonista olha para fora e vê um menino com os mesmos cabelos prateados que os dela, vestido de roupas azuis. Ela olha para ele, admirada em como esse garoto é fofo. Então, de repente, a garota percebe que se tem uma criança nesse castelo, então muito provavelmente, o garoto fofo que ela viu fora da janela é seu filho, e futuro psicopata. Embora tenha percebido tudo isso, a protagonista não consegue tirar os olhos de seu filho. Ela diz que parece que nunca viu essa criança, então ainda olha para o menino com surpresa. Ela se pergunta por que ele é tão fofo, já que não era nada parecido com a imagem brutal descrita no romance. Assim, a garota finalmente decide com quem terá que melhorar seu relacionamento primeiro, e diz que comparado ao marido assustador, seria melhor começar com um menino fofo. Mas ao mesmo tempo, a garota percebe que agora já tem um problema completamente diferente. Ela não sabe como se aproximar de seu filho, e nem o que fazer para isso. Na manhã do dia seguinte, uma criada entra correndo no quarto da garota, lembrando sua senhora que era manhã e hora dela acordar e tomar café. A garota corre até a cama, interessada em saber como ela se sente, enquanto nas mãos da garota está uma bandeja de comida que ela trouxe para Sheriel. Sheriel diz à sua criada que se sente bastante bem, mas a criada sugere à sua senhora para ignorar os assuntos domésticos, e apenas se recuperar. No fim ela concorda com sua criada, perguntando se ela sabe quantos dias ela tinha estado deitada depois do incidente. Descobrimos que o nome da criada é Daisy, e ela responde que sua senhora esteve de cama por dias. Mas a protagonista enfatiza que mesmo que ela tenha descansado por dias desde então, ela ainda não se sentia completamente recuperada. Daisy diz à garota que foi um acidente grave, então era compreensível. Todos pensaram que algo grave tinha acontecido com a senhora, causando um caos na mansão, já que nenhum deles poderia saber que de repente se teria um acidente na carruagem. A garota finalmente percebe o que aconteceu, mas fica preocupada com outra coisa. Acontece que ela está preocupada que seu marido, com quem ela tem um mau relacionamento, veio ao seu quarto, enquanto ainda não tem notícias de seu filho. Então, ela se pergunta se o relacionamento deles é ainda pior daquilo que ela poderia imaginar. Depois disso, a protagonista novamente se volta para sua criada, perguntando se o Cardell está ocupado. Com essa pergunta a expressão da criada literalmente muda, e fica óbvio que ela não sabe o que responder. Vendo o rosto de sua criada, a protagonista pensa que o relacionamento entre ela e seu filho é realmente muito ruim, mas ela também sabe que não pode mais apenas sentar e esperar pelo final. A protagonista decide perguntar imediatamente à sua criada se ela sabe onde seu filho está, e em resposta, ouve que a criada sabe onde ele está, dizendo a ela que seu filho está no jardim. Então a criada alegre, pergunta à sua senhora se ela irá ao jardim encontrar seu filho. Mas enquanto isso a garota está um pouco confusa com o romance original. Acontece que no original, Cardell não se identificava com nenhum sentimento. Ela pensa em como ele não deve ser assim agora porque é uma criança, mas ela sabe que ainda precisa chegar até ele primeiro que isso aconteça, mesmo estando muito nervosa com isso. Ela também percebe que eles precisam se encontrar o mais rápido possível, porque ela precisa saber quão profundo era o relacionamento deles, e também percebe que vai demorar muito para ela se recuperar totalmente. Percebendo que sua senhora não lhe deu nenhuma resposta sobre buscar seu filho, a criada diz que já informou tudo corretamente, e a aconselha a descansar mais um pouco. Enquanto Daisy tenta deixar o quarto da protagonista, ela pede de repente à criada que espere um pouco. Então, a protagonista sai da cama e diz que precisa ver seu filho, perguntando à sua criada se ela a acompanhará ao jardim. A mulher fica um pouco surpresa com o pedido, e pergunta à sua senhora se ela tem certeza de que quer fazer isso, já que ainda não se recuperou. Mas a garota diz que não vai demorar e concorda em estar sob supervisão de sua criada. Daisy fica muito feliz com isso, e diz que nesse caso, concorda em acompanhar Sheriel, enquanto também enfatiza que ajudará sua senhora a se arrumar.
Depois de saírem para o jardim, a protagonista olha ao redor, e percebe que antes de Cardell encontrar a protagonista, aquele era um jardim muito bonito. Acontece que no original, ele plantou em todo o jardim videiras, para que a protagonista não pudesse escapar dele. Mas aquela não é a história original agora, então a garota começa a procurar por seu filho. De repente, a protagonista encontra seu filho, que está comendo algo e diz que é muito saboroso. A garota olha de trás dos arbustos e se admira de novo em como seu filho é fofo. Ela percebe que aparentemente aquilo é muito saboroso, e ele gosta muito de doces. Imediatamente depois, a garota se sente um pouco triste, se lembrando dos eventos da história original, perguntando a si mesma por que a protagonista tinha abandonado uma criança tão adorável. A garota olha para seu filho de novo, e vê que tem creme em suas bochechas. Em sua opinião, tudo aquilo parecia muito bonito. Ela também pensa que seu filho será popular no futuro. A garota acha muito divertido a maneira como seu filho come doces, e olhando para ele feliz, pensa em como quer limpar o creme de seu rosto. O menino continua a comer diligentemente, quando de repente, ele ouve que tem alguém nos arbustos e se vira, perguntando quem está lá. A garota e a criada se escondem atrás dos arbustos, e então, a protagonista pergunta a Daisy se Cardell lhe pegou espiando. A criada diz que talvez, porque ela estava falando muito alto sobre como ele é agradável. O garoto começa a gritar de novo, dizendo que ouviu tudo. Com ela percebendo que Cardell anotou, a garota sai de trás dos arbustos e cumprimenta seu filho, mas ele não parece tão entusiasmado quanto sua mãe, e se vira para longe dela, perguntando por que ela veio. A protagonista diz que o viu no jardim, e em seguida pergunta se poderia se juntar a ele, já que ele estava tomando chá. Mas o garoto não responde nada, e pensa um pouco sobre isso. Depois disso, ele se levanta de seu assento e começa a sair. A garota fica surpresa ao ver isso, não sabendo como fazer a coisa certa, mas ao mesmo tempo, pensando em como ele decidiu ir para outro lugar. Ela também percebe que não pode deixar o garoto apenas ir. Ela o alcança, e se ajoelhando ao lado dele, segura o garoto pela manga da camisa e pede para ele esperar um pouco, para não ir a lugar nenhum. A mulher pergunta ao seu filho se ele poderia dar um pouco de tempo à sua mãe. No início, o garoto fica um pouco perdido com a pergunta, mas depois ele dá um tapa na mão de sua mãe, gritando alto que não precisa de uma mãe como ela. Com o garoto parecendo muito irritado, a garota fica confusa com o comportamento de seu filho. Ela pensa no que está acontecendo, e se pergunta o que ele quis dizer com não precisa de uma mãe como ela. Nesse momento, o garoto corre da mãe em lágrimas, enquanto a protagonista fica ajoelhada o chamando, mas ele não responde nada, correndo com os olhos fechados para longe de sua mãe. De repente, ele tropeça em uma pedra e cai direto no chão. A protagonista imediatamente se levanta e vai até seu filho. O garoto, caído no chão em lágrimas, diz à protagonista para ir embora e parar de ser gentil com ele, pois ele sabe que era tudo mentira. Mas a protagonista diz ao filho para não falar assim, e pede para ele deixar ela olhar o joelho dele, percebendo seu joelho está sangrando. Nesse momento, ela tenta tocar seu joelho, mas o garoto ainda reage às palavras de sua mãe. Ele grita com a protagonista para se afastar, enfatizando como já disse que não precisa dela. Então, o garoto se levanta, e ainda chorando, começa a correr de novo para longe de sua mãe, seguido por um mordomo e uma criada preocupados. O mordomo nota que não é seguro para ele correr assim, enquanto a protagonista permanece no mesmo lugar, desapontada que seu relacionamento com seu filho seja tão ruim. Ao mesmo tempo, ela é abordada por uma criada que também está observando sua senhora. Naquela noite, Sheriel olha pela janela, frustrada. Ela se lembra do momento em que seu filho fugiu dela e tropeçou, preocupada com a saúde de seu filho. Ela pensa que ele teve uma queda bastante ruim e se pergunta se ele está bem. É possível ver preocupação no rosto dela, e vemos que ela está preocupada com Cardell aparentemente lhe odiar mais que ela esperava. A garota percebe que isso é um grande problema, e nota que amanhã ela dificilmente conseguirá ver ele de novo no jardim. Ela lamenta ter tirado o único lugar de descanso para seu filho, e também percebe que Cardell ficou surpreso e confuso com a mudança no seu comportamento. A garota pensava em tudo isso, tentando pensar em uma maneira de se aproximar aos poucos dele. A garota começa a escrever algo em um pedaço de papel, e enquanto está escrevendo algo, pergunta se sua criada está do lado de fora. Então, a garota imediatamente ouve a resposta que ela estava lá. Descobrimos que ela escreveu uma carta para seu filho. Ela lhe entrega a criada, perguntando se ela pode dar a carta ao Cardell. A criada fica um pouco surpresa e confusa com o pedido. Sheriel diz a ele que percebe como pode ser estranho começar apenas agora a estabelecer um relacionamento com seu filho, mas mesmo assim ela ainda quer muito fazer isso. A criada fica encantada com o comportamento de sua senhora, dizendo que pode deixar com ela, pois ela fará questão de entregar a carta ao jovem mestre. A protagonista fica feliz com isso, e diz à garota que confia nela. Alguns dias depois, Cardell acorda em seu quarto. Ao lado dele, está uma caixa enorme,
que obviamente é um presente para o jovem garoto. O garoto abre os olhos e olha para a caixa, percebendo que é um presente de novo, e era óbvio que ele está um pouco confuso. O garoto também está um pouco irritado, e se pergunta por que sua mãe está lhe enviando essas coisas inúteis. Depois que o jovem cavalheiro abre a caixa que estava na cama, ele vê lá dentro um ursinho de pelúcia fofo, algum tipo de caixa, e uma carta que estava presa ao presente. O garoto decidiu primeiro abrir a carta e ler o que diz. Mas depois que começa a ler, ele fica um pouco confuso. Fica claro que a carta foi enviada a ele pela sua mãe. Na carta, a protagonista pergunta ao garoto se ele está bem. Ela também menciona como o tempo estava bom hoje, então, pediu para prepararem sua sobremesa favorita para ele. Ela também diz que ele pode descansar em paz no jardim, já que ela não vai mais incomodá-lo. Além disso, tem um PS, e a garota pergunta ao garoto se seu joelho está bem, especificando que colocou pomada no presente. Ela diz para ele aplicar essa pomada, e assim seu joelho ficará muito melhor. Então, o garoto se lembra do relacionamento de sua mãe com ele antes. Acontece que antes, sua mãe disse ao garoto que ele irritava, mas agora tudo estava estranho, e ele não consegue entender por que de repente ela estava lhe tratando assim. De repente, um mordomo entra no quarto do menino. Ele pergunta ao jovem cavalheiro se ele está acordado, e o menino obviamente fica muito assustado, dizendo ao seu mordomo que sua chegada foi muito inesperada, e o assustou muito. O mordomo pensa em como Cardell joga fora todos os brinquedos que sua mãe lhe dá, mas ao mesmo tempo, guarda todas as cartas dela. Então, ele se desculpa com o jovem cavalheiro, dizendo que estava com medo que ele acordasse com suas batidas. Depois disso, o mordomo pergunta ao menino se ele pode lhe ajudar a trocar de roupa, mas o jovem cavalheiro diz que não tem necessidade, e que ele pode lidar com tudo sozinho. Então, o mordomo pergunta o que fazer com a caixa junto do presente que sua mãe lhe enviou de novo. O garoto pensa nisso por um tempo, mas não dá resposta. Depois de uma curta espera, o mordomo diz que como nas vezes anteriores, ele levará a caixa para fora cuidadosamente, para que ninguém veja. O mordomo já está se preparando para levar a caixa, a pegando em suas mãos. Mas ele foi até o mordomo que estava prestes a levar a caixa embora e pediu para ele esperar. O garoto imediatamente pega o ursinho de pelúcia que foi enviado para ele, e diz ao seu mordomo para jogar fora a caixa e sair. Ele diz de um jeito um pouco agressivo que o brinquedo vai ficar no quarto por enquanto, e ele claramente fica vermelho com isso. O mordomo diz entendido, enfatizando que aparentemente o brinquedo foi do agrado dele. O mordomo parece muito feliz com isso, enquanto o garoto fica ainda mais vermelho abraçando o ursinho, dizendo que não era porque sua mãe o deu, mas apenas porque tinha gostado muito dele. O mordomo está prestes a sair, dizendo que jogará apenas a caixa em que o presente estava. O garoto sai correndo com seu brinquedo, mas também diz que antes do mordomo sair, ele tem algo para pedir a ele. Do outro lado, no quarto da senhora, a protagonista parecia muito feliz que Cardell tinha lhe enviado uma carta em troca. Ela informa sua criada Daisy, que também fica muito feliz com aquilo, parabenizando sua senhora pelas notícias maravilhosas. A protagonista pergunta se Daisy quer ver com ela o que o garoto escreveu. Mas depois que a protagonista abre a carta de Cardell, sua expressão muda imediatamente. A garota ficou muito mais triste que antes, e podemos ver que ela está muito chateada. Acontece que o garoto escreveu na carta que a garota não deve mais lhe enviar cartas ou brinquedos. A garota, chateada, diz que já sabia, achando que brinquedos e cartas eram demais para começar. Daisy também fica um pouco chateada com a carta, e vendo que sua senhora está triste, ela tenta melhorar o humor. A protagonista diz que está bem, pois já esperava que as coisas acontecessem dessa maneira. Apesar dessa má notícia, a garota começa a ficar feliz que a caligrafia de seu filho é tão bonita. Ela pergunta a Daisy se não é surpreendente que ele tenha uma caligrafia tão boa sendo tão pequeno. Daisy diz que sim, e admira o rápido aprendizado do menino. Ao mesmo tempo, Sheriel diz que de alguma forma, também está muito feliz porque recebeu a primeira carta de resposta de seu filho. Daisy diz alegre que na opinião dela, o jovem cavalheiro respondeu à sua mãe porque ainda não a entende muito bem, já que a garota mostra interesse nele pela primeira vez. Ficando um pouco preocupada, Daisy diz que talvez não devesse dizer isso, mas ela também está muito feliz, porque era a primeira vez que via um sorriso no rosto da protagonista desde que ela chegou aqui. A garota pensa nisso, e se pergunta se é mesmo a primeira vez que Daisy a viu sorrindo. Ela percebe que provavelmente nunca sorriu desde que chegou ao ducado. Ela também lembra o momento em que acordou pela primeira vez em sua cama percebendo que se lembrasse desse momento com mais detalhes, não tinha alegria nos rostos das pessoas ao seu redor. Na verdade, naquele momento eles pareciam mais com medo do que aconteceria no futuro, que realmente preocupados com a saúde dela. Perceber isso parece deixar ela um pouco chateada no início, mas depois, ela riu um pouco em sua cadeira, pensando que por mais estranho que pareça, ela não consegue se lembrar de nada do lugar em que ela morou por tanto tempo.
A protagonista olha para Daisy, considerando perguntar à sua criada sobre isso. A criada percebe a garota olhando para ela, e se pergunta se ela quer dizer alguma coisa. No início, Sheriel não responde nada, e percebe que não tem motivo para se apressar, já que em primeiro lugar ela deve se concentrar em seu filho. Então, ela pergunta a Daisy se ele não a odiará mais se ela tentar se aproximar mais dele. A criada admira o comportamento de sua senhora de novo, dizendo que com certeza não será assim. Ela pergunta se a garota não quer encontrar o jovem mestre pessoalmente, e ela pensa sobre a proposta de Daisy, e pergunta se ela pode sair com ele. Ela tem medo que o rapaz a rejeite novamente e se machuque de novo, mas mesmo assim, ela ousa dar esse passo ousado, e diz à sua criada que nem mesmo sabe onde seu filho está agora. Então, bastante alegre, Daisy pergunta o que a garota está falando, já que todas as criadas da mansão sabem que ultimamente o jovem mestre tem ido ao jardim apenas um pouco mais cedo que o de costume. A garota fica surpresa com isso, e pergunta a Daisy se ela ouviu direito, e se Cardell está agora no jardim. Mas de repente, ela pensa em como escreveu em uma carta que não o incomodaria quando ele estivesse descansando lá. Mas Daisy interrompe todos os pensamentos dela, e diz que tem certeza que o jovem mestre também quer encontrá-la. Ela diz à garota para ir rapidamente, dizendo que lhe ajudará a se arrumar depressa, enquanto o protagonista fica muito feliz que a criada seja tão solidária. Depois, a cena muda para o jardim, com Sheriel se perguntando se aquela realmente era uma boa ideia. Ela está pensando no que deveria começar a falar quando encontrar seu filho. De repente, ela olha ao redor e percebe que o garoto está sentado em uma cadeira, assim como da última vez, comendo alguns doces. O garoto também nota sua mãe, mas dessa vez parece não tentar fugir dela, e apenas a encara. Nesse momento, ela percebe que era como Daisy disse, e então, ela caminha um pouco mais para perto dele, o olhando alegremente. Ela pergunta se ele se machucou. O jovem ainda parece ressentir sua mãe, e diz que se machucou, mas não tanto quanto ela poderia pensar. Ao mesmo tempo, ela presta atenção em seu joelho que estava ferido, ficando feliz que o garoto colocou medicamento em sua perna. Para ela, aquilo era louvável. Ela também percebe que o rapaz não comeu uma única sobremesa, mesmo que ele goste tanto de doces. Também lhe foi dito que ele está no jardim desde de manhã. Ela não entende por que isso aconteceu, já que o rapaz teve tempo suficiente para comer algo. Ela pergunta a seu filho se ele estava esperando por ela. O jovem cavalheiro ficou um pouco vermelho e pensou na resposta, dizendo que claro que ele não estava. A protagonista, obviamente um pouco entristecida com a resposta, disse ao garoto que achou que ele não viria ao seu lugar favorito hoje. Mas o jovem cavalheiro imediatamente responde à sua mãe que ele sempre vem a esse lugar. Ele finalmente começa a comer as sobremesas que foram colocadas na mesa, e diz que não tem motivo para desistir do lugar só porque outra pessoa nele. Ela fica muito feliz com sua resposta, e diz que se ele realmente pensava assim, então os dois podem sentar aqui juntos. Mas o garoto, um pouco irritado com o comportamento de sua mãe, diz que não quer isso. Sheriel percebe que o garoto ainda está cauteloso com ela, mas nota que ele parou de expulsá-la. Então ela imediatamente pergunta se pode ficar atrás dele, o vendo comer. O menino mudou o olhar para uma das sobremesas e pareceu envergonhado, mas não rejeitou o pedido de sua mãe, e disse que ela poderia ficar ali. A protagonista fica muito feliz com a resposta, e agradece a ele pela oportunidade, dizendo que tentará não interferir em seu descanso no jardim. Ela olha ele finalmente tocar nas suas sobremesas, ficando muito feliz de novo, como se amasse seu filho ainda mais agora, achando ele especialmente doce e charmoso. Uma semana depois, na mesa da garota tem um enorme número de envelopes, que nem sequer foram abertos. Ela pensa em como Sheriel não levava uma vida social muito ativa, mas ainda tinha convites para vários eventos. Logo depois, a protagonista começa a copiar e colar respostas prontas de recusas, enquanto pensa em como agora não tinha necessidade dela ser sociável, tudo porque ela acha que não tem tempo e está irritada com tudo isso. Pelo visto ela está muito ocupada observando seu filho no jardim, e depois de algum tempo, ela finalmente escreveu as recusas para quase todos os convites que lhe foram enviados. Então, ela diz à sua criada que só lhe restava uma carta para responder. Daisy diz que sua senhora fez um bom trabalho, e então ela pergunta se pode fazer uma pergunta à sua senhora, e ao mesmo tempo, diz que sua pergunta pode parecer um pouco rude. Mas Sheriel concorda, e diz que claro, ela pode lhe perguntar. Então, Daisy pergunta se sua senhora tem se aproximado mais do jovem mestre ultimamente. A garota fica surpresa com aquilo, e diz que sim, mas enfatiza que era um progresso lento. Então a criada também percebe que na mesa da garota está seu diário. Daisy diz que esse diário parece um caderno de observações das pessoas que ela não gostava. Mas a protagonista fica muito surpresa com isso, e diz que não era nada disso, e na verdade, ela escreveu apenas características que ela achava agradável de Cardell. De qualquer forma, Sheriel lhe entrega as cartas, avisando que só respondeu aos convites importantes, e então diz a Daisy para enviá-los todos, o que Daisy logo obedece.
Depois disso, a protagonista abre seu diário e pensa no que escrever nele hoje. Olhando para ele de novo, ela fala de como apenas escreveu as características fofas de seu filho, não entendendo o que tem de estranho nisso. Acontece que ela realmente anotou tudo o que aconteceu entre ela e Cardell. O diário dizia como ele franze a testa quando ela tenta se aproximar dele, e como Cardell lhe ignora se ela falar com ele, o que a protagonista também acha fofo. Ela também escreveu sobre a primeira vez que o viu no jardim. Além disso, a protagonista registrou como seu filho recusou todos os presentes, mas parecia ter gostado do urso, acreditando nas palavras do mordomo, e até mesmo respondeu sua carta. Daisy vê sua senhora feliz lendo o caderno, e pensa que aparentemente sua senhora estava realmente sendo sincera. Daisy sugere à garota que mostre o diário ao jovem mestre, apesar de achar que ele provavelmente recusará a oferta. Sheriel questiona Daisy se ela realmente deveria mostrá-lo a Cardell, perguntando se ela achava que eles podem se aproximar se ela fizer isso. Daisy fica surpresa com o quanto ela parece empolgada com seu filho. Ela pensa um pouco na pergunta da senhora, e diz que na opinião dela, seria uma oportunidade para que os dois conversassem. Ao mesmo tempo, ela continua olhando para sua senhora, achando que ela realmente perdeu a cabeça. Então, a protagonista fecha seu caderno, decidida que aquela era uma ótima ideia. Ela agradece à sua criada e diz que voltará em breve. Agora, Sheriel caminha até o quarto de Cardell, imaginando como o lugar deveria ser decorado, enquanto é cumprimentada por todos os criados de lá. A garota, indo para o quarto de seu filho, pensa que ele ainda é uma criança, então os móveis provavelmente são pequenos. Ela também pensa que o quarto dele tem paredes coloridas, e pensa em como seria fofo se ele tivesse alguns brinquedos também. Então, ela chega à porta do quarto de seu filho, e parada em frente à porta, pensa no que fazer, já que está tremendo tanto que nem consegue bater nela. Mas mesmo tremendo, a garota decide bater no quarto de seu filho, com seu diário ainda em suas mãos. Ela pensa que precisa ficar um pouco mais calma. Depois que ela bateu, Cardell respondeu imediatamente de trás da porta. O jovem mestre perguntou quem batia em sua porta, e naquele momento, Sheriel ficou tão assustada que até pulou um pouco para longe da porta, achando que o rapaz respondeu mais rápido do que ela pensava. Vendo que ninguém respondeu, o jovem cavalheiro, de trás da porta, hesita em ir até lá e abri-la. Mas ele vai até lá dizendo que já perguntou quem estava batendo, quando de repente encontra a garota abaixada até sua altura, chamando sua atenção para a barra de chocolate com o ursinho de pelúcia. Mas o jovem mestre imediatamente bate a porta na cara da garota. Ela fica um pouco assustada com esse comportamento, mas diz que já está acostumada. Ela pede ao filho para esperar um pouco, pois ela veio lhe mostrar algo. Depois de ouvir isso, o garoto decide abrir a porta um pouco de novo. Apenas metade de seu corpo é visível de trás da porta, e ele olha para sua mãe com certo cansaço. Mas a garota aparentemente fica feliz que seu filho pelo menos abriu a porta para ela. Cardell então deixa sua mãe entrar no quarto, mas menciona que só abriu a porta pelo chocolate que ela trouxe, enquanto ele cora um pouco e imediatamente arranca a barra de chocolate das mãos dela. A protagonista olha ao redor do quarto de seu filho, pensando em como ele era bastante diferente daquilo que ela imaginou quando foi até ele, já que não tem móveis pequenos e nem paredes pintadas como ela pensou. Ela logo percebe que Cardell não jogou fora o urso que ela deu a ele, mas o guarda cuidadosamente. Mas o jovem fica muito irritado e constrangido, dizendo que apenas não queria jogá-lo fora, então ele decidiu mantê-lo. Logo depois dessas palavras ele começa a esconder o brinquedo atrás de uma das almofadas. Depois que termina isso, ele exige que sua mãe lhe diga o que ela queria mostrar a ele. Ela fica um pouco surpresa que ele foi direto ao assunto tão rápido, mas Sheriel não se confunde, e lhe entregando o diário no qual ela anotou tudo o que aconteceu entre eles, disse que nesse diário ela escreveu tudo o que ela pensava. Depois disso, ela pergunta ao garoto se ele quer ler. O menino finge que não está interessado, mas ainda assim dá uma olhada no que está lá. O garoto pega o caderno das mãos de sua mãe e começa a lê-lo cuidadosamente tudo o que vê, mas ele logo fica incrivelmente surpreso e envergonhado. Depois disso, ele fica um pouco constrangido, aparentemente pela emoção que ainda não tinha experimentado naquele momento. De repente uma grande chama aparece ao redor dele, e o diário que ele segurava nas mãos é queimado. Nesse momento, o garoto olha diretamente para sua mãe, notando que quando ela se assustou, a mulher o chamou de Cardizel. A garota fica incrivelmente assustada com o que vê, e percebe que aquela habilidade pertencia ao Duque de Lópera no livro original. Ela também lembra que essa habilidade só poderia ser usada pelo chefe da família e pelo seu herdeiro. De repente, seu medo se transforma em uma grande alegria. Ela percebe que Cardell já podia usar seus poderes e fica feliz com isso, apesar de ainda estar um pouco chateada que seu precioso caderno foi queimado. O garoto então agarra sua mãe pelo vestido. Podemos ver que o garoto está um pouco abatido, mas a protagonista fica feliz, e fala para si mesma que já que ele não gosta daquilo, ela não os escreverá mais. De repente, depois disso,
E ainda segurando sua mãe pelo vestido, o garoto pergunta por que ela o chamou de Cardizel. A garota fica um pouco surpresa com essa pergunta de seu filho, mas no mesmo segundo, percebe que aparentemente ele não gosta de como ela o chamou. Meio envergonhado, o rapaz menciona que ela costumava chamá-lo de Cardel. Com isso, a garota se aproxima ao nível de seu filho de novo, e segurando suas mãos, pergunta se pode chamá-lo de Cardel. Com essa pergunta, o garoto não responde nada, mas a garota continua a olhar atentamente para ele e admirá-lo. Ela então pensa em como uma criança tão pura cresceu para ferir os outros. Ela não quer vê-lo ir para a prisão e machucar a protagonista da história, enquanto ao mesmo tempo, pensa que como uma criança ele absorve tudo o que vê. Então, ela se pergunta se o futuro dele mudará se ela lhe der amor suficiente e ensiná-lo a amar. A protagonista também percebe a responsabilidade do crescimento e formação de caráter dele que está sobre ela, pois ela, precisando fazer dele um bom garoto, já que se tornou sua mãe. Então, a garota se volta para seu filho e pergunta se ele pode lhe dar pelo menos 10 minutos por dia. Enquanto ela gentilmente toca seu rosto e o chama não de Cardizel, mas de Cardel. O jovem, obviamente um pouco perdido com a pergunta e mudando sua expressão, pergunta à sua mãe por que ela precisa disso. Em resposta, a protagonista pede desculpas ao garoto por ter percebido tudo tão tarde, falando que quer ensinar muitas coisas a ele. Ela percebe como tem que ensinar Cardel a cuidar de alguém e amar alguém, já que ninguém ensinou isso àquela criança. Olhando para o garoto, ela vê que ele está pensando um pouco no seu pedido. Então, o completamente vermelho menino concorda com a proposta de sua mãe, e diz a ela que dedicará algum tempo a ela, mas ele logo se vira e enfatiza que serão 10 minutos por dia. Depois disso, a garota parece muito feliz que o garoto finalmente fez contato com ela. Ela agradece ao filho pela honra e enfatiza que não o decepcionará. Mais tarde, os dois personagens principais já estão no jardim. Ela olha para seu filho e pensa em como ele é uma criança muito encantadora, ainda não entendendo como ele pode se tornar alguém que prejudique os outros no futuro e acabará indo para a prisão. Ela percebe que de acordo com a trama do romance original, ninguém prestou atenção nele, e ele não sabia como dar ou receber afeto adequadamente. Com a garota aproveitando a maneira como o garoto mais uma vez come suas sobremesas favoritas, ela pensa ao mesmo tempo que definitivamente o criará bem, para que ele não se torne como foi predestinado no livro original, e exalando determinação sobre o assunto. Nesse momento, o garoto também percebe que sua mãe parece feliz e pergunta a ela no que ela está pensando. A garota, olhando para seu filho com amor, não se perde e diz a ele que naquele momento estava pensando na melhor maneira de começar a sua educação. Sheriel então olha para o céu e vê pombas brancas voando sobre eles. Ela pergunta a seu filho o que ele faria se tivesse um pássaro precioso. O garoto fica um pouco surpreso com a pergunta do pássaro, e diz que terá que fazer uma gaiola bonita. A garota fica satisfeita com essa resposta de seu filho, notando que ele decidiu fazer o pássaro se sentir confortável. E a garota diz que esse é um ótimo começo. O garoto concorda, e diz que é assim porque como o pássaro é precioso, ele deve ser bem trancado para que não possa voar para longe. Nesse ponto, já é óbvio que seus pensamentos foram na direção errada. Foi como se a protagonista ficasse assustada com a resposta, e seu belo mundo cor-de-rosa estivesse sendo destruído diante de seus olhos. Ela fica assustada com as palavras dele, mas Cardel ainda diz calmamente que se você colocar o pássaro em uma gaiola, pode apenas olhar para ele e admirá-lo, e se o pássaro viver sem uma gaiola, pode simplesmente voar para longe. A protagonista percebe que suas palavras já mostram e provam que problemas existem. Ela sabe que não importa como ela perceba suas palavras, parece que ele já está pensando de forma egoísta e contra todos. O garoto percebe que sua mãe está pensando em suas palavras, e pergunta por que ela não diz mais nada. Mas a garota finge que não está incomodada, e enquanto sorri um pouco, diz que está surpresa que seus pensamentos sejam mais profundos que ela pensava. Enquanto isso, ela pergunta ao filho se ele gostaria de ler um livro com ela na próxima vez. O garoto concorda com isso, ao mesmo tempo, a garota se perguntava desde quando ele se tornou assim. Ela não entende em que ponto tudo deu errado, imaginando que talvez o garoto fosse assim desde o início. A ação se move para o escritório da protagonista, onde ela parece estar completamente abalada e pensa que a situação é muito pior do que ela pensava. Ela não entende como melhor treinar Cardel. Nesse momento, ela é chamada por Daisy, mas parece como se ela nem mesmo prestasse atenção à sua criada. Daisy percebe que a protagonista não está prestando atenção nela, e decide gritar para fazer a garota notá-la. Sheriel finalmente volta de seus pensamentos e diz à sua criada que ela lhe assustou. Daisy fica chateada por ter assustado sua senhora, mas se justifica, dizendo que chamou por ela várias vezes, mas não obteve nenhuma resposta. Além disso, Daisy pergunta o que a protagonista está pensando, pois pela sua expressão ela parecia preocupada. Naquele momento ela se lembrou de como, quando estava no quarto de seu filho, ele usou seus poderes. Mas para não revelar tudo isso às criadas, ela diz que apenas lhe surgiram algumas memórias calorosas de repente.
Daisy fica surpresa com as palavras de sua senhora, e pergunta à protagonista se ela estava tendo esses pensamentos por causa do retorno iminente do mestre ao palácio. Mas acontece que a protagonista nem sabia disso, e ela imagina que talvez o cavalheiro seja o homem bonito que ela conheceu no primeiro dia em que veio aqui, e ela até tem uma imagem na cabeça de como o cavalheiro parece agora. Ela percebe que se esse homem é seu marido, então, consequentemente, ele também é o pai do Cardel. Ela percebe que criar filhos é a responsabilidade deles dois, então, ela se pergunta se deveria tentar se aproximar do Duque falando sobre isso. Daisy não recebe uma resposta de sua senhora, e decide perguntar se ela está bem. Ela pensa que talvez sua senhora ainda se sinta desconfortável quando o Duque está aqui, mas a garota não se importa com isso, porque pensa em se aproximar mais de seu pai pelo bem de seu doce filho. Então, os olhos da protagonista parecem brilhar mais uma vez com a notícia maravilhosa. Ela pergunta a Daisy quando o Duque retornará ao palácio. A criada diz à sua senhora que se ela não estiver enganada, o Duque chegará em 2 dias. Daisy decide de novo fazer uma pergunta que ela acha indelicada, e pergunta à protagonista se ela irá para outro lugar quando o senhor voltar ao castelo. Sheriel obviamente fica surpresa com essa pergunta, afinal, ela tinha planos de se aproximar do Duque pelo bem de uma causa comum. Olhando para sua criada surpresa, ela se pergunta por que Daisy fez a pergunta, mas Daisy decide enfatizar que recentemente a protagonista tem passado muito tempo com o jovem mestre. Daisy também relata que todos os criados são gratos à garota pelo fato de que a mansão voltou à vida depois de suas mudanças. Então, a insistente criada diz que é por isso ela tem um certo pedido. A protagonista também fica surpresa que a garota tenha um pedido, e percebe que Daisy de repente mostrou confiança. Então, a criada decide tornar seu pedido público, e se curvando à sua senhora, ela diz que sabe que aquilo não tem nada a ver com o tópico de sua conversa, mas pede que a senhora seja um pouco alegre quando o mestre retornar à mansão. A protagonista fica chocada com aquilo. Ela começa a acusar Sheriel de se comportar totalmente mal, e ela se pergunta quão ruim é o relacionamento da garota com o próprio marido. Também nesse momento, a protagonista dá um tapinha em seu rosto com as palmas das mãos. Daisy, vendo isso, pensa que estava muito errada por dizer aquilo, e acha que é algo talvez bastante inesperado para Sheriel. Ela se explica, dizendo que estava com tanta alegria ultimamente que devia ter enlouquecido, enquanto diz à protagonista que aceitará qualquer punição por sua insolência e pede por seu perdão. A protagonista obviamente não fica nada agressiva contra sua criada, e até parece feliz por ter uma assistente tão fiel em assuntos familiares. Ela olha diretamente para Daisy e diz que não entende que punição está em questão, e também diz que, claro, ela ficará feliz em ver o Duque. Daisy já estava aceitando sua punição, quando percebe que a resposta de sua senhora não foi negativa de forma alguma, ficando surpresa com isso. Ao mesmo tempo, a protagonista pensa que a hostilidade dos pais é destrutiva para as emoções de uma criança. Nesse momento, a senhora, completamente determinada, diz à criada para informar todos imediatamente que ela dará uma recepção solene ao Duque, em seu retorno para casa. Ela também pensa em como seu doce e pequeno bebê já está prestes a se tornar uma pessoa inútil e com mãos ensanguentadas, e ela não pode deixar isso acontecer. Daisy admira sua senhora, e os olhos da criada parecem começar a brilhar. Ela imediatamente sai correndo do quarto, gritando em concordância que vai preparar tudo e contar a todos as novidades. Finalmente a protagonista fica sozinha no quarto. Ela diz que graças aos preparativos para o encontro com o Duque, todos estarão muito ocupados na mansão, e observa que precisa terminar os documentos o mais rápido possível. Assim que a protagonista está prestes a escrever, ela se lembra de repente que nem mesmo sabe o nome de seu marido. Isso alarma muito, já que seria completamente estranho. 2 dias depois, o Duque já está retornando para casa com seus cavaleiros. Um comandante-chefe dos cavaleiros percebe que algo está claramente errado com o Duque, e pergunta se o homem está bem. Em resposta, o Duque murmura algo e diz a seu súdito que ele não quer muito voltar para casa. Nesse momento, um outro cavaleiro que ouviu a conversa entra no diálogo, perguntando se o motivo da relutância em voltar era a dama. Vendo que ninguém responde à pergunta do rapaz, ele imediatamente se encontra intimidado, e os olhos de todos se voltam para ele por causa de uma pergunta tão incomum. O principal comandante dos cavaleiros pergunta ao rapaz se ele quer congelar até a morte. Obviamente, isso é uma referência ao frio que o atinge, mas o Duque levanta a mão e pede aos seus súditos para esquecerem isso, porque eles chegarão em breve, então não tem muito sentido em apenas conversarem sobre essas coisas. Então, o Duque sobe em seu cavalo e pensa irritado como lhe foi mandado bater antes de entrar, imaginando que talvez devesse arrombar a porta, embora ele duvide que ela ainda esteja na mansão. Depois de se aproximarem da casa, o Duque fica surpreso ao ver que todos os criados saíram para cumprimentá-lo, fazendo reverências. O Duque desce de seu cavalo e olha cansado para seus súditos. Ele não diz nada, mas se pergunta por que todas essas pessoas estão ali fora.
Então, o rosto do Duque congela de surpresa, já que um pouco mais adiante ele vê sua esposa vestida com belas roupas, o que cedeu todas as suas expectativas, vindo ao seu encontro. O Duque continua olhando para sua esposa por muito tempo, pois ainda não consegue acreditar que a garota também saiu para encontrá-lo. Mas a protagonista, que notou o olhar do Duque, também cumprimenta ele junto com todos os criados, informando que estava esperando por ele. O Duque está tão surpreso com o que vê que nem consegue acreditar em seus olhos. Ele está conversando com o comandante-chefe de seus cavaleiros, cujo nome é Amo. O Duque diz a seu súdito que está alucinando, então lhe pede que chame um médico assim que entrarem na mansão. Mas o súdito também fica surpreso, e decide lhe dizer que não é uma alucinação. O Duque pensa sobre o que está acontecendo, ainda se recusando a acreditar em tudo. Ele ainda tenta se convencer que é tudo uma alucinação, quando a surpresa protagonista, que ainda está de pé na frente dele, chama por seu marido. Depois disso, a encantadora protagonista, com um sorriso no rosto, diz ao Duque que tem um vento muito forte lá fora, e por isso sugere que eles entrem juntos na mansão. O Duque, assim como seu filho, está inicialmente desconfiado com as mudanças no comportamento da protagonista, e pergunta o que a garota está tramando dessa vez. Mas a protagonista diz a ele que não sabe o que ele está falando, e em seguida o elogia pelo bom trabalho. Em seguida, ela lhe diz de novo para entrarem juntos na mansão. O Duque olha para sua esposa surpreso, e pergunta se Sheriel estava mesmo esperando por ele. Ele considera que ela possa ter perdido a memória depois do incidente recente, e que é por isso que ela o trata dessa maneira. Nesse momento, a protagonista está prestes a ir para a mansão, mas percebendo que o Duque ainda não se moveu, pergunta a ele se ele continuará parado na frente da entrada da mansão. De acordo com ela, ela preparou a comida favorita dele, e pergunta se ele não está curioso para ver. O Duque, que ainda não entende o que está acontecendo e por que de repente o comportamento de sua esposa mudou tanto, finalmente diz que está a caminho. Sheriel, falando com sua dama de companhia, diz que é hora de agir conforme elas combinaram. Em resposta, ela pede à sua senhora que confie nela, e assegura que fará tudo direito. Então a ação da história se move para a mansão. O Duque, que caminha ao lado de sua esposa, olha ao redor e diz que não tem ninguém aqui. Sua esposa lhe diz que todos parecem estar ocupados preparando comida e limpando. Na verdade, ela diz que pediu isso a Daisy porque ela queria estar a sós com seu marido. Quando o Duque lança seu olhar sobre sua esposa, ele apenas vê a garota sorrindo docemente. Ele pensa em como nem sabia que ela podia sorrir de um jeito tão gentil. O Duque então tenta colocar seu braço em volta de Sheriel um pouco. A protagonista naturalmente se surpreende com isso, mas o Duque, tentando manter seu olhar firme, pergunta o que está acontecendo. Eles chegam à porta da sala de jantar, quando a esposa do Duque lhe diz que eles vão comer primeiro. O Duque concorda, e quando se vira vê a garota sorrindo docemente para ele, ficando ainda mais surpreso com tudo o que está acontecendo. Depois disso, o Duque se vira para sua esposa e pergunta o que tinha na sala de jantar. Mas a garota apenas menciona feliz que já lhe disse, ela preparou sua comida, sugerindo que ela pensou que ele gostaria disso depois de uma longa viagem. O Duque fica ainda mais surpreso com aquilo de sua esposa, que até agora odiava, e até cora de surpresa. Mas a garota também se senta à mesa, dizendo ao Duque que quer lhe contar algo. Nesse momento, Ers, que se aproxima da mesa, pensa que tudo o que tinha visto até agora foi um preparativo para a conversa que sua esposa ia começar, como se ele tivesse certeza de que a garota não poderia ter feito isso de boa fé. Ele aperta o encosto da cadeira, e pensa frustrado e com raiva, como era óbvio que sua esposa não o cumprimentaria assim de repente, pois ele sabe que Sheriel o despreza. Depois que os dois se acomodam em seus assentos, os protagonistas começam a jantar. Não se tem diálogo entre eles, e é possível sentir a tensão de toda a atmosfera. A garota está tão tensa com tudo, que enquanto come, pensa que está até difícil de respirar em um ambiente tão pesado. Ela percebe que durante toda a refeição, seu marido não disse uma palavra. Ela acha que esse comportamento é muito feio, principalmente com uma esposa que tem preparado seu encontro desde o amanhecer. Ela está irritada que o encontro não estava de acordo com seu plano original, imaginando que deveria dizer algo. A garota percebe que se perder a oportunidade, depois será muito difícil para ela falar com o Duque. Ela finalmente decide se dirigir ao marido e pensa que seria apropriado se a conversa deles começasse com a atmosfera presente no jantar. O Duque fica curioso com o motivo pelo qual ela o chamou, e como se estivesse louca de alegria, a protagonista diz ao marido que tem algo para dizer a ele. O Duque, que continua a comer com um rosto muito carrancudo, diz à esposa que ela pode dizer logo o que quer. Mas a garota pergunta ao rapaz se a expedição foi difícil, dizendo saber que o trabalho dele não é fácil. O Duque coloca a mão no garfo, surpreso com a pergunta de sua esposa, e enfatiza como ela nunca falou com ele sobre isso. Mas a garota decide não esconder suas emoções, e diz que está apenas um pouco preocupada. O Duque coloca seu garfo na mesa,
e sem esconder sua surpresa, pergunta à garota se ela realmente estava preocupada, enquanto também se pergunta se ela não teria ficado mais feliz se ele tivesse se ferido durante a expedição. A garota se indigna com aquilo vindo de seu marido, e batendo os punhos na mesa, diz que Clarok não queria nada disso. Mas ela sabe que os pensamentos dele podem ser justificados, pois ele conhece sua ex-esposa. O Duque cruza os braços, o que obviamente mostra seu cansaço em relação à sua esposa. Então ele esclarece que a garota está fazendo algo que nunca fez antes, e para ele, isso significa apenas uma coisa, que ela quer algo. A garota fica muito irritada com suas palavras, mas ao mesmo tempo se obriga a tolerar, pois percebe que Sheriel pode ter tratado muito mal a ele, enquanto pensa que não esperava que o Duque fosse tão cauteloso com ela. Depois disso, a protagonista lembra o Duque de que eles têm um filho. O Duque, novamente com surpresa, pergunta à garota sobre isso, obviamente enfatizando sua atenção ao fato de que apenas ele está envolvido na vida da criança, e não vê a participação da garota. Mas Sheriel foca sua atenção em Cardell, e enfatiza que queria discutir com o Duque a melhor maneira de criar o filho deles. O Duque ri um pouco dessa pergunta, e se levanta da mesa. Depois disso, ele pergunta à garota se ela quer mesmo criar o filho que ela odeia junto com ele. Então, o irritado Duque diz que a protagonista tem agido de maneira muito estranha desde o acidente. A garota, que obviamente se sente bastante culpada nesse momento pelo que está acontecendo, se levanta da mesa dizendo ao marido que está perfeitamente normal. Depois disso, ela se aproxima ainda mais dele, dizendo que apenas pede para que eles pensarem nisso juntos. A garota tenta tocar seu marido, mas ele se afasta um pouco dela e pede a ela para não tocá-lo. Ele olha para a protagonista e se pergunta se ela realmente acha que pode enganá-lo, mas em resposta, ele vê apenas o rosto confuso de sua esposa, que está surpresa por ele ainda pensar que ela quer enganá-lo. A protagonista pensa em como não quer isso, e depois, ela lembra os momentos de seu primeiro encontro com o filho deles. Ela percebe que o Duque é tão cauteloso quanto Cardell, e percebe que ele é uma cópia exata de seu filho, já que ele também não confia em ninguém. Ela pensa no fato de que quer resolver tudo amigavelmente, e acabar com esse problema. Mas ao mesmo tempo, a garota não entende por que seu marido distorce tudo. De repente, ela agarra sua barriga, e percebe que parece estar com dor de estômago. Mas mesmo com a dor que sente não faz a garota desistir, pois ela não quer criar seu doce Cardell como personagem que prejudicará todos ao seu redor. Nesse momento, o Duque está prestes a deixar a sala de jantar. Ele diz que se a garota não tem mais nada a dizer a ele, ele partirá. A protagonista nesse momento tenta impedi-lo, pensando que ainda não terminou. Então, ela pede ao marido para esperar um pouco. Quando o Duque ouve o pedido para esperar, ele se vira e vê sua esposa caindo no chão. De repente o Duque pega a garota caindo, e percebemos que ele não é tão indiferente a ela afinal. O Duque tenta dizer algo, e aparentemente ele acha que sua esposa está fingindo de novo, tentando fazer algo para se beneficiar disso. Mas a garota não desiste, tentando convencer o Duque de que eles precisam criar seu filho adequadamente. Ela diz que sabe que os dois a odeiam, mas pelo bem deles e de seu filho, eles devem criá-lo juntos. Nesse momento, a garota pensa que aquilo realmente doía, e o Duque percebe que sua esposa realmente mudou, e não parece estar se comportando da mesma maneira de antes. Quando a protagonista finalmente desmaia, o Duque a pega em seus braços, e depois disso, ele pede imediatamente às duas criadas que estavam por perto para chamarem um médico imediatamente. Em pânico, as duas garotas obedecem ao seu mestre. Sheriel está com muita dor, e suor escorre pelo seu rosto, mas tudo em que ela consegue pensar é que precisa terminar de falar de Cardell. Mas infelizmente ela não consegue dizer nada, já que está com tanta dor que não consegue falar. Depois de um tempo, o Duque levou a garota para o quarto e a colocou na cama. A protagonista ainda não conseguia pensar em nada além do destino do filho deles. Ela pergunta ao Duque por que isso aconteceu e esclarece sua pergunta, perguntando por que ele lhe tratou de maneira tão rude. Segundo ela, o tempo todo à mesa, ele olhou para ela com muito medo e desconfiança, e não disse nada. Ela pensa com raiva como não é nem a verdadeira Sheriel, enquanto o corpo inteiro da garota ferve. Ela não entende como não consegue se conter nessa situação, percebendo que o Duque não é tão gentil quanto o filho deles. Ela olha diretamente para o Duque, que não respondeu à sua pergunta, mas parece um pouco triste com a situação. Depois que o marido se sentou na cama ao lado de sua esposa, ela pergunta se ele realmente a odeia tanto assim. O homem não olha para a garota, mas baixa a cabeça chateado, e pergunta se Sheriel não o odiava. A garota fica muito surpresa com essa pergunta de seu marido, e se pergunta o que está acontecendo. Ela imagina que talvez a verdadeira Sheriel odiasse seu marido, mas se pergunta por que era assim. O Duque finalmente pega a mão da esposa, e se lembra que mesmo quando ele estava apenas se aproximando dela, Sheriel gritaria e jogaria travesseiros nele. Então o homem começa a massagear a mão de sua esposa, mencionando que ela parecia que não se lembrava de nada de antes. Mas a garota não respondeu a ele, já que ele apertou forte demais sua mão,
e ela gritou de dor. O Duque fica um pouco surpreso com isso e se vira para sua esposa, lhe pedindo para não fingir, já que ele não apertou sua mão tão forte. Ela diz que não está fingindo de maneira alguma. A essa altura o Duque não consegue entender nada, mas voltando a si, ele pega novamente a mão da garota, e diz que as mãos dela estão muito frias. Ele envolve sua mão em torno das palmas dela, e diz que mesmo que ela esteja desconfortável, eles devem ficar assim. O Duque, que obviamente tem sentimentos por sua esposa, pede a ela que tenha um pouco de paciência, pois logo o médico da família chegará e será muito mais fácil para ela. No mesmo instante, o médico entra, e ele está claramente muito preocupado com a saúde da senhora. Depois dele, duas criadas também correm para o quarto. O médico, que não teve tempo de entrar no quarto imediatamente, pergunta à senhora se ela está bem, e diz à garota que ele está a observando. O Duque percebe que o médico chegou ao quarto na hora em que ele falou sobre isso. Vendo que a garota tem quem cuide dela, ele sai da cama e diz a ela para descansar bem. Mas o rosto da protagonista mostra que ela não está muito feliz com a partida de seu marido. O médico, que está ao lado da garota, diz que ela não deve se mover de repente, mas a garota não presta atenção nele, e pensa em como ainda não concordou com seu marido. Ela está abalada por tudo o que está acontecendo, e pensa que é incrivelmente difícil se aproximar dos homens daquela casa. Em sua cabeça, ela imagina seu marido e filho como dois gatos, os quais ela pede para amá-la pelo menos um pouco, já que ela lhes dá carne. Na mente da garota, o gato branco, que é Cardel, reage agressivamente a ela, enquanto o gato preto, que é o Duque, não presta atenção nela de jeito nenhum. No dia seguinte, a garota acorda em sua cama, ainda segurando o estômago. Aprendemos que ela ainda está doente, e ela reflete sobre o fato de que só queria criar uma família amorosa pelo bem de seu filho, e ainda se pergunta se não tem outra maneira de se aproximar do Duque, para assim finalmente resolver os problemas com o futuro de seu filho. A garota percebe que a tentativa de jantar juntos falhou, e decide que não quer repetir a experiência de novo. Então ela se sente um pouco enjoada, e se deita novamente em sua cama, quando literalmente começa a rezar para que uma boa ideia lhe venha à mente. Mas de repente, ela ouve uma batida na porta. A protagonista não consegue entender quem veio até ela, já que antes, ela disse a Daisy para não deixar ninguém entrar. Sheriel pensa em como nessa mansão ela não será obedecida, e apenas duas pessoas virão de qualquer maneira, o Duque e seu filho. Ela percebe que não importa quanto pense, não tinha ninguém mais em sua mente. A garota sai da cama, e não prestando atenção às dores que sentiu antes, se pergunta se foi Cardel quem veio vê-la. Aquele pensamento parece ajudá-la a se recuperar imediatamente. Então, ela vai timidamente até a porta de onde ouviu a batida, e sem abri-la, pergunta se Cardel veio vê-la. De repente a porta se abre, e de trás da porta, ela vê o pirulito que tinha levado para seu filho. Acontece que foi realmente seu filho que veio, e aparentemente ele também tem alguns sentimentos por sua mãe. O menino parece um pouco envergonhado, mas responde que é ele. A chegada do filho para Sheriel é como se fosse um feriado, com ela dando algumas cambalhotas em sua mente. É óbvio que a alegria da garota não tem limites, mas o menino vira a cabeça com vergonha, e estende uma barra de chocolate para sua mãe, dizendo ter ouvido da criada que a garota estava com dor de estômago. A protagonista mal consegue segurar as lágrimas enquanto ela pensa que seu filho veio vê-la apenas porque ela estava doente. A garota pensa de novo como Cardel é um menino encantador e fofo. O rapaz, que obviamente não sabe como se comportar em momentos como este, continua parado ali com a mão estendida, dizendo à sua mãe para pegar rápido o doce, dizendo que se ela comer isso, ela vai melhorar mais rápido. Sheriel parece derreter por causa de todas as coisas agradáveis que seu filho faz. Ela agradece a ele por pensar nela, quando o garoto muda de expressão e fica incrivelmente vermelho ouvindo isso. Ele se vira de novo e diz irritado que não veio para ouvir isso. Ele diz apenas que a criada o mandou vir, mas era óbvio que se o garoto não quisesse vir, ele não teria vindo. A garota mais uma vez se abaixa ao nível dele e finge acreditar nele, mas ainda assim, diz que de alguma forma quer agradecê-lo por mostrar seu amor a ela. Ela começa a acariciar a cabeça do garoto, dizendo que está muito feliz que seu Cardel veio visitá-la. O garoto, claro, fica um pouco surpreso de novo com o comportamento de sua mãe, mas aparentemente está se acostumando. Enquanto a protagonista acaricia sua cabeça, ele apenas pensa em toda a situação, mas não diz nada. Há uma pequena tensão entre os dois, já que ambos estão em silêncio. A garota se pergunta por que seu filho está olhando para ela daquela maneira, e pergunta se cometeu algum erro. Mas o garoto apenas pensava em como ela realmente lhe agradeceu. De repente, o garoto se afasta de sua mãe, e então a garota pergunta se ele estava preocupado com seu cabelo. Mas o garoto, segurando sua cabeça, pede à mãe para não tocar mais em sua cabeça daquela maneira. A mãe pede desculpas ao filho por acariciá-lo, e diz que não vai mais fazer isso. Mas de repente o menino acrescenta,
que se o estômago dela dói tanto, talvez ela não deva mais comer com seu pai. A menina fica muito feliz com suas palavras, e pergunta se ele está preocupado com ela de novo, mas Cardell tenta fingir mais uma vez que isso não o incomoda, e diz que não era bem assim. A menina olha para o filho e se pergunta como alguém que mente tão mal pode ser tão amável, mas diz a ele que ainda tem que comer com o pai, porque segundo ela, depois que ela se acostumar, tudo ficará bem. O menino fica emocionado com as palavras que sua mãe, com ela dizendo que deveria tentar, e ele até pergunta se ela realmente disse que tentaria de novo. A protagonista diz que claro que sim, já que o pai dele também é o marido dela. Ao mesmo tempo, ela também pensa em como não gosta de comer com pessoas assustadoras, mas ainda está disposta a fazer isso por ele. De repente, o menino muda a expressão de seu rosto, e pergunta à mãe se isso é mais importante que ele. A menina diz que não há nada mais importante que o filho dela, mas fica bem claro que o menino não tinha gostado muito de algo. Mas é aqui que o vídeo de hoje termina. E se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Filho Tirano.